gravar isso aqui. Bom, alguma pergunta? Se não, vamos seguir. Então, vamos lá. Como a gente vai falar de grandezas, nós vamos falar de... Vamos estar falando aqui no curso de movimento circular, de rotações e assim por diante. Então, é fundamental ter uma linguagem adequada para isso, né? Quando você faz uma rotação, né, o que acontece? A rotação, ela tem muito mais apego a ângulos do que a distância. Quando eu estou olhando nessa figura que eu tenho aqui, um carrinho girando aqui, ó, é muito mais fácil medir o ângulo que ele está girando do que eu vir aqui com uma régua e medir a distância que ele está fazendo. Porque quando eu meço o ângulo, não importa se ele está girando uma circunferência muito longa ou muito curta, né, um raio muito longo ou um raio muito curto, o ângulo é o mesmo. Então, acaba sendo uma linguagem universal. Então, por isso que o primeiro passo que a gente faz para estudar rotações é estudar grandezas angulares. Tá? Então, a nossa linguagem do dia a dia do nosso curso aí serão grandezas angulares. Tá? Então, basicamente, é fundamental entender que a gente começa com o beabá do curso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, passo a passo, é fazer todo o nosso vocabulário das grandezas importantes para que a gente, quando chegue no estudo de rotação, entenda o que a gente está fazendo. Toda grandeza angular, tá? Ela é baseada no radiano. Embora a gente pode medir os ângulos em graus também. Mas é muito mais relevante medir em radiano do que medir em grau. E você vai entender isso, acredito eu, de uma forma bem tranquila, que é o seguinte. O radiano, o que é um radiano? Então, primeiro vamos definir essa história aí. Um radiano, tá, é o arco cujo comprimento é exatamente o raio. O comprimento daquele arco é exatamente o próprio raio. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é assim, o desenho de baixo mostra bem isso aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no desenho de baixo aqui para ver se a gente entende essa ideia aí. O que eu tenho é o seguinte, ó. Vamos voltar ele aqui. Esse arco aqui, ó, essa linha meio amarela aqui, tem exatamente o comprimento do raio. Então, se eu vier aqui medir, esse raio aqui tem 1 centímetro. Então, aqui tem 1 centímetro. Obviamente que aqui não é 1 centímetro, é mais, né? Vamos supor que então isso aqui tem 5 centímetros. O arco tem 5. Quando esse arco tem 5 centímetros, que é exatamente o raio, a gente diz que esse arco tem um radiano. Por isso que a palavra radiano, a palavra radiano vem de raio. Numa circunferência, é interessante ver o seguinte. Aqui você teria mais um raio. E aqui, né, eu vou completar a reta aqui. Aqui você teria mais um raio. Então, você tem um radiano aqui. Um radiano aqui. E um radiano aqui do outro lado. Que eu já marquei aqui, ó. Tá? Se você reparar, sobrou um pedacinho aqui, ó. Tá? Qualquer circunferência, se você medir os raios, vão bater isso, vai sobrar um pedacinho. Esse pedacinho é aproximadamente 0,14 raios. Ele não chega a ter um raio, ele não chega nem a ser meio raio. Ele é 0,14 raios, não é preciso isso. Então, numa meia circunferência, você tem 1, 2, 3,14 raios. Então, por que você tem 3,14 raios? Né? Lembra que 3,14 raios é exatamente o número π. Né? Π é 3,14 aproximadamente, radianos. Então, π radianos é exatamente 180 graus. Porque cabem
em 180 graus, 3,14 raios. Então, essa é a ideia do radiano. Se você der uma volta completa, lembra, aí você vai ter 2π radianos. 2π radianos tem 360 graus. Quando a gente converte de grau para radiano, é dessa forma que a gente costuma fazer. Então, o radiano ele é muito útil porque ele compara o tamanho da circunferência com o raio. Então, por exemplo, se eu quero saber em radianos, quando eu tenho um trecho aqui da circunferência que tem 3 metros, e eu sei que o raio dessa minha circunferência tem 1,5 metros, tá? Aí eu quero transformar o 3 metros em radiano. Como é que eu faço? É só dividir o valor dos 3 metros com o raio. Se eu dividir os 3 metros pelo raio, que é 1,5, eu descubro quantos raios cabem naquela distância. Então, 3 por 1,5 daria 2. Então, eu tenho 2 radianos. Por quê? Porque cabem 2 raios naquele arco que eu medi. Tá? Então, para transformar alguma coisa em radiano, é muito simples. É só você dividir o valor pelo raio. É isso que a gente vai fazer. É muito mais fácil do que medir graus. Porque para medir graus, você vai ter que pegar um transferidor, você vai ter que vir fazer uma medição. Para transformar em radiano, você não precisa fazer isso. É só você comparar o número do arco que você tem, a distância do arco que você tem, com o tamanho do raio. Dúvidas aí? Bom, com isso aí, então vamos rodar um pouquinho. Vamos falar de algumas grandezas, vamos seguir de forma aí que a gente entenda elas. Então, primeira delas, posição angular. Posição escalar normal, a gente costuma usar a letra S para indicar, né? Posição angular, nós vamos usar a letra θ, né? As grandezas angulares usam letras gregas. E aqui está o raio. Se eu quero transformar aquele arco S em um ângulo, que no caso é radiano, basta pegar o S e dividir pelo raio, que foi o que a gente acabou de discutir agora há pouco, tá? Então, peguei o tamanho do S. Não pode esquecer que S e R tem que ter a mesma unidade. Se o S estiver em metro, o raio tem que estar em metro. Se o S estiver em centímetro, o raio tem que estar em centímetro. Porque daí a proporção fica igualzinha, tá? Fez isso, achamos o nosso θ em radiano, tá? Então, no SI se mede ângulo, né? Mede posição angular em radiano, tá? Então, essa é a nossa primeira grandeza aí. A segunda, deslocamento angular. Então, é quando você sai de um ponto e vai para outro. Então, vamos supor que você está na posição 1, né? Você está exatamente nesse pontinho aqui que era azul, agora eu deixei vermelho aqui, ó. Então, existe um ângulo θ1, que é a referência medida do zero até ele. Vamos supor que você sai do tempo 1 dali e vai até um outro lugar que é o tempo 2, tá? Então, agora você tem um novo θ, o θ2, que também é medido do zero, né, aqui do começo, até o fim lá, tá? Se eu pedir para você calcular para mim qual foi o deslocamento angular, né? O que é o deslocamento angular? É a variação do ângulo. Quanto que ele se deslocou de um ao outro. Então, ele saiu daqui e chegou aqui, ó. O quanto ele se deslocou foi esse trechinho aqui, ó. Certo? Ó. Então, se ele saiu do primeiro ponto T1 e foi até o ponto T2, o que ele se deslocou foi isso. Deslocamento, a gente vai usar Δθ, é a variação do ângulo. Como que a gente pode calcular isso? Fazendo o θ2 menos o θ1. Se eu pegar o θ2 do θ2, tirar a parte do θ1, sobra exatamente o Δθ, tá? Isso geometricamente, e a conta é muito mais simples, daí é só pegar dois valores e tirar um do outro, o final menos o inicial, tá? O Δθ também no SI é medido em radiano. Perguntas? Bom, vamos seguir então. Velocidade angular média, né? Agora já vamos medir como o ângulo varia com o tempo. Então, o jeito é muito simples, é do jeito que a gente fazia com velocidade escalar. Você vai pegar a variação do ângulo dividido pela variação do tempo.
O de diferente aqui é a letra que apareceu, tá? Velocidade angular média, a gente usa a letra grega ômega. O ômega é um W arredondado. O ômega maiúsculo é uma ferradura. O ômega minúsculo é um W arredondado. Então, é exatamente essa letrinha que a gente usa para velocidade angular média, tá? Ômega minúsculo. Então, seria pegar o θ 2 menos o θ 1, dividido pelo tempo 2 menos o tempo 1. Tá? Isso calcula para a gente a velocidade angular média. Se você lembrar, velocidade escalar média, né, que é coisa velha aí que você fazia, era ΔS por ΔT. O que mudou agora é que não é mais espaço, e sim ângulo, então é Δθ. Tá? Mas o jeitão é a mesma coisa. No SI, como você tem ângulos em radiano e tempo em segundo, vai ser radiano por segundo. Rad-S. A gente tem uma outra velocidade angular importante. A média significa, você saiu da tua casa, a velocidade era tal, depois mudou para essa, depois mudou para outra, eu tiro uma média. A velocidade angular instantânea é aquela que eu olho no velocímetro e é naquele instante é o que está valendo, tá? Então essa seria a instantânea. Então é a diferente, porque média é vários pontos, instantânea é naquele instante. Como que se calcula a velocidade angular instantânea em física, né? Usando derivada, usando limite. É quando aquele Δθ fica muito pequenininho que vira um tempo só. Então, um jeito seria fazer isso. O limite do ΔT tendendo a zero. Né? O ΔT tendendo a zero vira um ponto só. Mas na vida real, a gente costuma usar mais essa segunda expressão. É dθ dt. Ou seja, é derivada do ângulo em relação ao tempo. São geralmente derivadas de polinômio, então são geralmente derivadas bem simples de solução, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer exemplo disso, você vai ver que não tem nada muito sofisticado. No SI, você vai medir também em radianos por segundo, tá? Só voltando aqui. No SI é a mesma coisa, você mede velocidade angular instantânea, assim como você mede velocidade angular média, tá? Dúvidas? Assim como a gente tem a velocidade angular, o que é velocidade? É como o espaço muda com o tempo. A gente tem a aceleração. O que é aceleração? É como a velocidade muda com o tempo. Então, voltando aqui, ó, se a velocidade média, angular média, é o Δθ por ΔT, a aceleração angular média é a variação da velocidade pelo tempo. Então, tá aqui, ó, é Δω por ΔT. O delta ômega é ômega 2 menos ômega 1 e o delta t é T2 menos T1. A letra que representa a aceleração angular média é a letra alfa, tá? Opa! A letra alfa do alfabeto grego, com mzinho do lado para representar a média. No SI, como a velocidade angular é radianos por segundo e o tempo é segundo, você vai estar dividindo 2 vezes por segundo. Então, é radiano por segundo ao quadrado. Assim como lá a aceleração era metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o padrão é o mesmo, só que a gente está trocando o metro pelo radiano. Basicamente é isso, se a gente lembrar da matéria de mecânica que vocês fizeram, não sei quanto tempo disso. E por último, se você tem aceleração angular média, você também tem aceleração angular instantânea, que é a aceleração em um instante. Assim como no caso da velocidade, é quando você tem esse ΔT sendo reduzido, né? Por exemplo, se o ΔT vai de 1 a 2 segundos, você está tirando uma média. Se você faz de 1 segundo, não mais até 2, mas de 1 segundo até 1,00001 segundo, então você trouxe esse ΔT muito próximo de um instante. Por isso que a gente costuma dizer assim, que é o limite quando o ΔT tende a zero. Não é que ele é zero, mas que ele fica tão pequenininho que parece zero. De novo, a gente vai usar muito mais essa expressão aqui, a derivada da velocidade angular em relação ao tempo.
Então, para achar a aceleração angular instantânea, a gente deriva a velocidade. Para achar a velocidade, a gente deriva a posição. Tá? Dúvidas aqui? Bom, então, geral, uma ideia genérica, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos formalizar algo aqui. Ó. Toda grandeza angular pode ser calculada pegando a grandeza escalar e dividindo pelo raio. Porque toda vez que você pega uma grandeza escalar, em metros, por exemplo, ao dividir pelo raio, você faz ela virar radiano. Virou radiano é ângulo. Então, a ideia é que ó, você troca a palavra grandeza pela respectiva grandeza. Tipo, velocidade. Velocidade angular é o ômega, né? É o Wzinho lá arredondado. O que seria uma maneira de calcular a grandeza angular velocidade? Então, velocidade angular seria a velocidade escalar dividida pelo raio. Grandeza angular, por exemplo, o alfa. O alfa é a aceleração angular. Como que eu posso calcular ele desse jeito? É o A, que a gente aprendeu lá como aceleração escalar, dividido pelo raio. E assim sucessivamente. O θ é a posição angular. Como que eu posso achar ele? É o S dividido pelo raio. Então, disso, sobra isso aqui desse quadrinho que a gente está colocando aqui. Ó. Grandeza escalar, posição, grandeza angular, posição S, perdão, grandeza angular, posição θ. Θ é S por R. Velocidade V, velocidade angular é ômega. Ômega é V por R. Aceleração escalar é A, aceleração angular é alfa. Alfa é A por R. Então você vai falar, poxa, mas eu já aprendi umas anteriores, agora estou aprendendo outras. A gente está aumentando o leque das nossas ferramentas para resolver problemas. Então, elas podem ser úteis para a gente. Né? Valem aquelas que a gente já falou, mas essas aqui também podem ser bem úteis e serão. Tá? Alguma dúvida aí? Bom, para encerrar esses primeiros conceitos aqui de movimento circular, mas mais para grandezas angulares, nos movimentos circulares, os movimentos periódicos, né? Porque o movimento circular você vai dando volta e às vezes você fica dando volta no mesmo tempo. Então tem duas grandezas extremamente importantes nesse tipo de movimento, que é período e frequência. É sempre importante o aluno saber calcular, mas mais do que isso, é muito importante o aluno ter o conceito disso. Quando eu pergunto para você qual é o período disso, aí você tem um conceito, o período é isso. Então você consegue responder. Período é o tempo de um ciclo, é o tempo de uma volta. Tá? Isso que é período. Completou um ciclo, você tem um período. Então, deu uma volta, você tem um ciclo completo, você tem um período. Como ele é tempo, no sistema internacional ele é medido em segundo. Tá? Então, o período é simplesmente achar o tempo de uma volta. Vamos pegar um exemplo para entender isso aí. Vamos pegar o relógio. Tá? Se eu pego assim, ó, vamos pegar o ponteiro de segundos desse relógio. Se eu quiser saber qual é o período do ponteiro de segundos de um relógio, alguém sabe dizer para mim quanto tempo forma o período dele? 60 segundos? É isso aí, tá? Exatamente. O tempo de uma volta é o período. Então, quanto tempo que demora o ponteiro de segundos para dar uma volta? 60 segundos, tá? Então, 60 segundos marca exatamente o nosso período aí do ponteiro de segundos. No SI seria segundos, tá? Mas se você quiser, inclusive, pode responder em outra unidade. Então, por exemplo, eu poderia responder com um minuto, seria até mais simples, tá? Mas no SI seria exatamente isso que você falou, 60 segundos. Se eu perguntar qual é o período do... Agora pode responder em qualquer unidade, tá? Não precisa ser em segundos. Do ponteiro de minutos. Qual seria o período do ponteiro de minutos? 1 hora. É isso aí, 1 hora. E o de hora? Do ponteiro de hora seria quanto?
Meio-dia? É isso aí, tá? Certinho. Meio-dia ou 12 horas, tá bom? Seria bem isso. É que geralmente quando a gente pergunta isso, alguém fala 24 horas, né? Mas aí acaba esquecendo que o ponteiro em um dia ele tem que dar 2 voltas, né? Então ele completa um dia depois de 2 voltas. Então é isso aí, tá? Isso serve bem para balizar o exemplo nosso aí. Alguma dúvida? E frequência? Frequência é exatamente o contrário de período. Se o período é o tempo de uma volta, frequência é o número de voltas em um tempo, na unidade de tempo. É quantas voltas eu dou em um segundo, quantas voltas eu dou em um minuto, quantas voltas eu dou em uma hora. Isso é a nossa frequência, tá? Perdão. Então, ela é exatamente o oposto, porque o outro era o tempo de uma volta. Esse é o número de voltas de um tempo. No SI, a gente costuma usar o Hertz. Hertz, na realidade, que é H maiúsculo, C minúsculo, que é uma homenagem a Heinrich Hertz, que mediu, né, as ondas eletromagnéticas. Então, homenagearam ele, até por causa das medições que ele fez das ondas eletromagnéticas. Agora, o significado de Hertz é ciclos, ou voltas, ou giros, tanto faz, por segundo. Tá? Então, quando você quer dizer ciclos por segundo, você fala Hertz. Tá? 20 Hz são 20 ciclos por segundo. São 20 repetições por segundo que está correndo. Tá? Então, no SI é essa unidade que a gente utiliza. Como o período e a frequência são inversamente, né, proporcionais, um é o inverso do outro, a gente pode escrever essa expressãozinha aqui, ó. Como um é o inverso do outro, um sobre na matemática é exatamente o inverso. Então, uma maneira de, se eu tenho um período, quero calcular a frequência, é só fazer um sobre o período. Então, vamos lá lembrar de um exemplo lá. Ó. O ponteiro de segundos leva 1 minuto para dar uma volta, né? Se eu viesse aqui para achar a frequência, ó, ia dar 1 dividido por 1, não ia dar em hertz, mas vamos entender, 1 dividido por 1 daria exatamente 1 rotação por minuto, RPM. Já que ele demora 1 minuto para dar uma volta, ele dá uma volta a cada minuto. Então aí bate os dois, ó. 1 minuto é o período, 1 RPM é a volta. Tá? Então é basicamente essa ideia. Se eu quisesse achar em segundos, seria 60 segundos o período, e aí eu teria que fazer a divisão de 1 por 60 para achar o número de voltas por segundo, ou seja, em hertz. Dúvidas? Aí tem um caso, né, que vale sempre a pena contar. Por quê? Porque isso aqui modificou tudo quanto é padrão da engenharia. Não sei quantos de vocês já viram, mas provavelmente alguns de vocês já viram. Essa ponte é uma ponte que, em 1940, quando foi construída pela primeira vez, ela ligava as cidades de Seattle e Tacoma. Né? Por isso que ela chama Tacoma Narrow, né? A ponte de Tacoma. Seattle é uma cidade bem grande, mas Tacoma é uma cidade pequenininha. Foi construída uma ponte em pêncil que usava os melhores padrões de engenharia da época. Eu vou tirar aqui, ó, né? Eu vou chamar aqui e vou colocar aqui rapidinho. E a gente já vai cair aqui num videozinho rápido dela. Não é isso não. Vamos tirar aqui. Pronto. Tá, isso, né, aconteceu aí por volta do dia 7/11 de 1940, tá? Ela, na realidade, as imagens que vocês vão ver, ó, o vento era de 67 km por hora. Ele não era um vento extremamente forte, mas a ponte começou a se retorcer, ó.
No início da construção da ponte, a ponte só subia e descia. Mas nesse dia, o que vocês estão vendo aí, na realidade, é concreto, tá? Na realidade, não é nada de borracha, não. Na verdade, é concreto se movendo e ela se retorcendo. Até que, né, nesse dia, ela não vai. Ele vai falar que foi deixado um carro lá. Na verdade, o único sofrimento aí foi um carro que ficou naquele vão. Ninguém acabou morrendo, tá? Mas aí, depois de um certo tempo, essa ponte acabou se destruindo, tá? Você vai ver que ela vai. Aqui são os cabos dela balançando, né? Esse cara conseguiu sair no finalzinho antes da ponte cair. Olha a ponte que ela faz. E aí ela entra em colapso e cai inteira, tá? Nesse videozinho aqui, na realidade, ele não tem, né, o começo, né? Na realidade, eu acho que eu coloquei lá no blog, mas se eu não coloquei, depois eu coloco um vídeo mais completo, que mostra exatamente todo o processo, desde quando ela ainda estava sendo construída, e aí ela acabou, nesse dia, caindo. Quando ela caiu, surgiu rapidamente a questão: por que que essa ponte caiu? Até porque ela foi construída na época com tudo que tinha de melhor padrão de engenharia do mundo. Gastaram uma grana violenta para fazer a ponte. E mesmo antes de terminar, ela já subia e descia. Então ela ficou famosa, porque as pessoas até queriam dar uma voltinha na ponte, que era mais emocionante do que uma montanha russa. Porque na realidade a ponte, na realidade, fazia como uma onda, ela subia e descia, subia e descia. Era meio embaraçoso ver o carro desaparecer, né? Porque você via a ponte subir, o carro estava na frente e desaparecia. Depois ele aparecia de novo. Mas o pessoal começou andando normalmente, né? A Caltech, né? Você tem dois grandes centros, ainda se tem mais, mas você tem os maiores centros de engenharia dos Estados Unidos e praticamente do mundo, são o MIT, né, e a Caltech. Caltech é Instituto Tecnológico da Califórnia, né, e o MIT é Instituto Tecnológico de Massachusetts. Na Caltech, eles fizeram, né, um físico chamado Carl Varne, ele faz toda a simulação em túnel de vento dessa ponte. E ele descobre o seguinte, que o vento que soprava na região tem uma frequência. E o material, vou trocar aqui a cor disso aqui, né? E o material do que foi feita a ponte tem também uma frequência. Você vai falar, poxa, mas da onde que vem a frequência dos materiais? Todo material que você tem, inclusive a cadeira, sei lá, que você está sentado agora, ou a caneta que você está escrevendo, elas têm moléculas, e essas moléculas vibram com a temperatura. Essa vibração gera uma frequência. Então, o que acontecia? A frequência da ponte, né, se eu colocasse um osciloscópio, era exatamente a mesma frequência do, do vento. Cadê o vermelho aqui? Tá aqui. Era exatamente a mesma frequência do vento. Quando isso ocorre, você tem um fenômeno em física chamado ressonância, que é exatamente o que ocorre, por exemplo, com o violão. O violão tem aquela caixa ressoante que ressoa junto com a corda. Só que ali é construtivo, você precisa disso até para o som ser emitido. No caso da ponte, no início, era só isso, não tinha problema nenhum, então a ponte ficava balançando. Ela era como se fosse uma harpa eólica, né? O vento soprava e tocava música nela, é mais ou menos essa ideia. Num belo dia, o que aconteceu? A velocidade do vento aumentou, então o vento passou a ter uma energia maior, não o suficiente para derrubar uma ponte, mas ele passa a ter uma amplitude maior, uma energia maior. Então o que acontece? Acontece isso com a onda, ela sobe, a energia dela é maior. Como ela está em ressonância, ela quer trazer a da ponte junto.
Só que a ponte tem um limite que ela aguenta vibrar. Assim como um viaduto vibra quando o carro passa e assim por diante. Um estádio de futebol vibra. Então, nesse dia, quando o vento puxa a frequência da ponte, ela arrebenta. Aí eles fizeram o teste em túnel de vento e mostraram que era exatamente isso. Botaram uma maquete com os mesmos materiais da ponte, fizeram o vento soprar na região com o mesmo tipo de frequência que soprava na região e acabaram vendo no teste de túnel de vento que foi exatamente isso. Desde 1940 para frente, as normas de engenharia mudaram, principalmente da construção civil. E não foi só da construção civil também, não, porque aí que começou a indagar e uma peça de uma máquina ou coisa desse tipo, quando ela está em uma rotação muito forte. Isso não pode acontecer? Pode. E aí os testes de túnel de vento começaram a ser exigidos. Então, quando alguém tivesse que fazer uma grande estrutura, tinha que ter a aprovação de um estudo de frequência desse material, para evitar esses problemas no futuro. Tá? Então, existe uma mudança radical da engenharia depois do desastre dessa ponte. Alguma pergunta? Tá aqui, né, uma foto maior dela no momento da destruição, né? Tá até o carro que vai cair na água tá aqui em cima, né? Mas a pessoa já conseguiu fugir dela aqui. Tanto o vídeo que eu mostrei quanto a foto aqui, né? O vídeo ali estava colorido porque ele foi colorizado, tá? Nas cores aí de forma artificial, né? A filmagem original ela é em preto e branco, tá? Mas é a filmagem de 1940 mesmo. Bom, vamos para exercício então. Os nossos primeiros exercícios aí do dia. Não, o primeiro exercício é basicamente o que a gente acabou de discutir aí e perguntar, né? Eu perguntei para vocês e vocês acabaram respondendo aí. Mas vamos lá, é um exercício que pede um pouquinho mais. Qual é a velocidade angular? Então, não esquece, né? Uma dica que eu dou: quanto mais dificuldade você tenha com a matéria, é fundamental uma saladinha que você faça aí, um glossário, digamos assim, das letras. Porque o grande problema, às vezes, do aluno não é nem identificar uma fórmula ou resolver o problema, é lembrar o que significa cada letra. Porque se ele não lembrar o que significa cada letra, ele não faz nada. Tá? Então é fundamental saber letra, o que significa e sua unidade. Isso é extremamente interessante você ir montando isso aí, porque senão depois fica muito complicado aí de entender, né? Porque a quantidade sempre vai aumentando. Então lembra, velocidade angular é o ômega, né? O W arredondado lá. Então qual seria a velocidade angular do ponteiro dos segundos de um relógio, do ponteiro de minutos e do ponteiro de horas de um relógio analógico, né? De ponteiro. Dessa resposta em radianos por segundo. Então, a letra A, ele quer do ponteiro de segundos. Na letra B, ele quer do ponteiro de minutos. Na letra C, ele quer do ponteiro de horas. Foram exatamente os que a gente andou discutindo aí, perguntando para vocês, só que no momento que eu perguntei, eu falei, podia dar resposta em qualquer unidade. Agora, ele está querendo que dê resposta em radianos por segundo. Tá? Então, nós vamos ter que respeitar isso. Bom, a questão aqui, primeira, antes da gente fazer o exercício, eu gosto de, às vezes, deixar alguma expressão para a gente, para a necessidade que surge no momento. É assim, ó. Como que a gente calcula isso aqui? A gente aprendeu aí a seguinte maneira para calcular. Uma das maneiras foi essa, que a aceleração é média, né? É delta θ por delta t. Bem, se ele vai dar uma volta, duas voltas, aí você tem que ter o ângulo de uma volta, duas voltas e o tempo que ele demorou. Quando a gente pega o período, se eu trocar, por exemplo, o tempo aqui embaixo pelo período, eu fixo que é uma volta. Né? Porque período é o quê? É o tempo de uma volta. Então, se eu colocar o período ali embaixo, é útil? É útil, porque eu sei o período de todos esses ponteiros. Então, isso me ajuda bastante.
Mas no momento que eu coloquei ali o período, em cima eu já fixei o ângulo. Como assim, Maurício, você fixou o ângulo? Se é uma volta, é o ângulo de uma volta. Se fosse em graus, seria 360 graus. Mas aí tem que ser em radiano. Então lembra que a gente discutiu isso no começo da aula. Então seria 2π radianos. Então é só trocar o delta-θ por 2π. E isso vira uma fórmula. Então, ômega é igual a 2π dividido pelo período. Você pode usar isso direto e reto. Por que eu posso usar isso direto e reto? Porque toda vez que eu colocar o período ali, eu sei que é uma volta. E se é uma volta, é 2π. Tá? Então, às vezes, eu gosto de deixar para a gente achar uma forma, senão fica, por que eu preciso dessa? Por que eu preciso dessa? Porque nesse exercício eu vou precisar. E ela é muito útil, porque eu sei o período. Se eu sei o período, é só trocar o de baixo. Porque 2 é um número, π é um número, é só trocar de baixo. Então, para achar a velocidade angular dos ponteiros, basta saber o período. Vamos para a folhinha lá. Bom, agora que eu saí daqui, que eu estou vendo que, né, continuam os mesmos 4 aí. Estou preocupado com o restante aí, se não achou o caminho. Bom, mas vamos lá, não adianta. Então, deixa eu compartilhar aqui a folhinha. Então tá lá, eu já separei aqui os dados, tá? Ômega, né? Se fica tranquilo que quando fica assim, né? A gente reabilita o foco logo. Eu quero para o ponteiro de segundos, para o ponteiro de minutos e para o ponteiro de horas, tá? Então, vamos resolver. Então, letra A. Ômega é 2π sobre o período. 2π é um número, deixa quieto o 2π aqui. Período, para segundos, o tempo em segundos que demora um relógio para dar uma volta, vocês falaram aí, é 60 segundos, tá? É o período do ponteiro de segundos, um minuto. Como tem que ser em segundos, vamos pôr 60 aqui. Não precisa fazer a divisão inteira não, tá? Pode só simplificar e dar a resposta. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, ó. Fica π sobre 30 radianos por segundo. Tá? Se quisesse achar o valor certinho mesmo, aí a gente pegaria o π, pode pegar o π da própria calculadora que você tem, e dividir por 30, aí você vai achar um número decimal aí. Mas pode deixar dessa forma, sem grande problema. Dúvidas aí na letra A? Letra B. A mesma coisa, só que agora é para o ponteiro de minutos. Então, se a gente pega, né, o que vocês mesmos falaram aí, o ponteiro de minutos, leva 1 hora, né? 1 hora. 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, seria 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu venho aqui, 2π dividido por 3.600. Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, vai dar π sobre 1.800 radianos por segundo. Tá? E a letra C é a mesma coisa, só que agora é de horas, né? Então vai aumentar um pouquinho lá. 2π sobre o período, só que agora é o de horas. Né? Você me falou lá, meio-dia. Vou colocar aqui 12 horas. Tá? Para poder transformar isso em segundos. 12 horas, né, para transformar em segunda, cada hora tem 3.600 segundos. Então, 12 horas você teria que multiplicar por 3.600. 12 vezes 3.600, acredito eu que vai dar 43.200.
Então, uma dica que eu dou para vocês, tá? Sempre nas aulas, fica com uma calculadora na mão e vai fazendo as contas também. Até porque quando chegar a hora de fazer avaliação, esse tipo de coisa, é você que vai fazer. Então, é fundamental ver se as contas você está entendendo como é que faz. Então, fica 2π dividido por 43.200. Se eu usar o mesmo padrão que eu usei nas outras, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, vai dar π sobre 21.600 radianos por segundo. Né? A questão aqui, né, é bem intuitiva, né? Π sobre 30 é um número bem maior do que π sobre 1.800, que é bem maior que π sobre 21.600. Né? Como quem está dividindo está aumentando, o número está ficando cada vez menor. Por quê? Porque a velocidade angular de um ponteiro de segundos é mais rápida do que do ponteiro de minutos, que é mais rápido do que o ponteiro de horas. Né? Então, quanto mais rápido, a velocidade tem que ser maior mesmo. Dúvidas? Não? Então, vamos para o segundo. Tá? Essas trocas que eu faço também, a qualquer momento, se alguém precisar que mantenha a folha na posição, tá? É só me avisar que eu volto, não tem problema nenhum, tá? Se eu tirar aqui, você estava vendo ainda, estava copiando alguma coisa, é só avisar que eu volto sem grande transtorno. Então, o primeiro está resolvido, vamos para o segundo. O segundo, ele é mais matemático aí na questão. Você tem a posição angular de um ponto, né, bem aquelas derivadas que eu tinha dado lá. Então, nós vamos testar elas agora. A posição angular de um ponto de uma roda é dado por... Então, você tem uma roda e eu tenho um pontinho na roda. À medida que a roda anda, os ângulos vão mudando. E aí tem uma funçãozinha para isso. Como eu coloquei aqui no blog, não tinha as letras gregas aqui, eu peguei, usei e escrevi a palavra. Então, θ igual a 2 mais 4t elevado ao quadrado mais 3t elevado ao cubo. Isso não é um número, e sim uma função, onde θ é dado em radianos e tempo é dado em segundos. Então, se precisar achar a velocidade, vai ser radianos por segundo. Aí vem as perguntas dele. Em t igual a zero, letra A, qual que é a posição angular? Então, em t igual a zero, qual seria a posição? Na letra B, em t igual a zero, qual seria a velocidade angular do ponto? No mesmo t igual a zero. Letra C, qual é a velocidade angular em t igual a 4 segundos? Letra D, qual é a aceleração angular em t igual a 2 segundos? E na letra E é uma pergunta teórica. A aceleração angular da roda é constante? Tá? Essa é a pergunta final. Então, vamos, antes de ir para a folhinha, vamos lembrar algumas coisas aqui que eu acho que ajuda bastante. Primeiro, posição angular, o que ele está querendo é o θ. Velocidade angular, ele quer o ômega. Velocidade angular, ele quer o ômega, só que mudou o tempo. E aceleração angular, ele quer o alfa. Tá? Lembra que a gente já viu, né? Se a gente voltasse lá para aceleração angular instantânea e velocidade angular instantânea, o ômega é a derivada da posição angular em relação ao tempo e o alfa é a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Nós vamos usar isso para resolver os nossos problemas aqui, tá? Na folhinha eu vou colocar tudo isso. Então tá lá. Coloquei aqui a função, θ em radiano, tempo em segundo, e as perguntas. Quanto que vale o θ quando t é zero? Quanto vale o ômega quando t é zero? Quanto vale o ômega quando t é 4? Quanto vale o alfa quando t é 2? E se o alfa é constante.
tá? Aceleração angular é constante. Então, solução. Ele deu a função para a gente do θ. Então, θ, quando t é zero, é só trocar o t por zero. Tá, eu vou fazer a continha aqui passo a passo, mas aqui, se você olhar, quando você colocar zero aqui, 0 ao quadrado dá zero, 0 vezes 4 dá zero. Quando você colocar zero aqui, 0 ao cubo dá zero, 0 vezes 3 dá zero. Então, some esse termo e sobra 2. Então, a resposta vai ser 2. Mas vou fazer aqui com calma. Quero saber o θ quando o tempo é zero. Então, a expressão é 2 mais 4t quadrado mais 3t ao cubo. Vou manter o 2 e vou trocar todos os t's por zero. Tá? Agora, aquela continha que eu falei. 2 mais 0 ao quadrado dá zero, vezes 4, zero. 0 vezes 0 vezes 0 dá zero, né? 0 ao cubo dá zero, vezes 3, zero. Ou seja, 2 mais 0, 2 radianos. Né? Quem já tinha entendido aquela história que eu falei do t, então de cara você já sabia que ia dar 2 radianos aqui. Perguntas? O B já se torna um problema. Por quê? Porque eu quero a velocidade angular. E ele não deu a velocidade angular, ele deu a posição. Então, por isso mesmo que a gente vai ter que derivar. Lembra? A derivada, perdão, a velocidade angular é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, eu vou ter que derivar aquela expressão grande lá. Ó. Então, eu vou indicar aqui, tá? Lembrando que isso aqui é só uma simbologia, né? O D não cancela com o D, o D é de derivada. Derivada da posição angular em relação à derivada do tempo. Eu estou derivando a posição em relação ao tempo. Então, eu só vou indicar aqui para a gente não se perder. Aqui é 2 mais 4t quadrado mais 3t ao cubo. Isso você vai derivar em relação ao tempo. Então, lembrando, né? É como se fosse um dy dx. Derivada de uma constante, quanto que dá? Derivada de uma constante, Jorge, dá quanto? Alguém lembra? Só uma pergunta. Você já aprendeu a derivada? Sim, professor. Legal. Então, só para eu saber, porque às vezes eu pego turma que ainda não aprendeu e aí eu estou aqui falando e o pessoal não aprendeu ainda. Então, só por isso que eu perguntei. Então, derivada de uma constante, lembra, é zero, certo? Derivada de um número é zero. Então, vai dar zero aqui, ó. Aí é 4t quadrado. Lembra, você pega o 2, multiplica pelo 4, dá 8, e tira 1 do t quadrado. Então, vai dar 8t. E do último aqui, você pega o 3, multiplica pelo 3, vai dar 9 e tira 1 do t ao cubo lá. Vira t ao quadrado. Tá? Então, essa seria a derivada daquela expressão em relação ao tempo. O 2 foi embora, 4t quadrado virou 8t, 3t ao cubo, 9t ao quadrado. Bom, eu quero saber a velocidade angular quando o tempo é zero também. Ó. Essa é a pergunta. Então, é só botar zero aqui e zero aqui. Como os dois vão multiplicar t, ó, vai dar zero. Mas vamos pôr aqui, ó. 8 vezes zero mais 9 vezes zero ao quadrado. Vai dar zero. Tá? Então, a velocidade angular, quando o tempo é zero, dá zero. Perguntas? Bem, aí, ó, o que eu tenho agora? Eu tenho de novo que achar a velocidade angular, só que agora o tempo é 4. Então, você vai pegar exatamente essa expressão, ó, só que você vai trocar o tempo não mais por zero, e sim por 4. Tá? Então, vamos lá. Vou mudar de folha aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar a frente dessa aqui, fica mais fácil.
Então fica, letra C, eu quero a velocidade angular de novo, só que agora quando o tempo é 4 segundos. Lembrando que a expressão da velocidade angular que eu acabei de achar é 8t mais 9t ao quadrado. Então, no lugar do t, a gente tem que pôr 4 agora. 8 vezes 4, mais 9 vezes 4 ao quadrado. 8 vezes 4, 32. Mais 9 vezes 4 ao quadrado, 16. 32, 9 vezes 16 vai dar 144. 32 mais 144, 176. Velocidade angular, radianos por segundo. Tá? Alguma pergunta? Esse exercício aqui, tá? Já fica aí, eu sempre vou falar isso. Nos blogs eu costumo colocar toda uma questão de estudando para a prova, eu costumo separar, mostrar as questões mais importantes, tá? Fica claro também, assim, se por acaso, num certo momento, a gente está com muita dúvida, eu fiz isso no semestre passado, a gente marca uma outra aula, cria um horário extra aí, online dá para fazer essas coisas, não tem grande problema, tá? O importante é a gente evoluir. Letra D. A letra D, a pergunta era: quanto vale a aceleração angular quando o tempo for 2 segundos? Eu não tenho a expressão da aceleração. Eu tenho a expressão da velocidade e tinha lá no início a expressão do θ. Não tem a expressão da aceleração. Mas a gente lembra que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se eu derivar aquela expressão, ó, essa expressão aqui, ó, 8t mais 9t quadrado em relação ao tempo, eu acho o alfa. Aí eu troco o t por 2 e resolvo o pedido. Então, na verdade, o exercício é mais de derivada do que qualquer coisa. Derivada de 8t em relação a t, 8, né? Porque é 1 vezes 8, 8, tira 1 de 1, t elevado a 0, vira 1. Só. Lá, mais 2 vezes 9, 18, tira 1 do 2, t. Essa é a expressão do alfa que a gente tem. Troca por 2, o t. Não esquece que tem que fazer primeiro o produto para depois fazer a soma. 2 vezes 18, 36. 36 mais 8, 44 radianos por segundo ao quadrado. Que é a aceleração. Dúvidas? E a gente chega na última pergunta, que é a pergunta teórica, né? Ela pergunta assim, ó: aceleração é constante? Por acaso a aceleração é constante ou não? Repara aqui em cima, ó, a expressão da aceleração, ela tem dependência com o tempo. Ela deu 44 porque eu coloquei 2 no tempo. Se eu colocasse 3 no tempo, não ia dar 44, ia mudar o valor. Então, como ela depende do tempo, ela não é constante. Tá? Então, não é constante. Né? Pois ela depende do tempo. Se ela depende do tempo, significa trocou o tempo, muda o valor. Isso resolve o nosso segundo problema aí. Dúvidas? Não? Então vamos rumar para o nosso fim de aula aí, que quando chegar por volta de 21, a gente vai exatamente parar e passar o exercício para vocês.
tá? Então, vamos para a última parte. Na realidade, a gente ainda tem um probleminha aqui, que é do ABA, tá? Então, vamos fazer ele também. Antes da gente passar para a parte final aí, vamos fazer esse outro exercício, que sempre bom fazer, principalmente no começo aí, bastante exercício, porque ajuda bastante a entender o processo aí, né? Então, a sequência, eu vou fazer o 1, o 2 e o 3 do ABA, só que, na verdade, eu estou escolhendo nessa sequência, porque tem a ver exatamente com o que a gente já falou, tá? Então, por isso que eu estou escolhendo nessa sequência aí. Bem, ó, o que ele diz para a gente é o seguinte, né? No centro da cidade de Londres existe uma roda gigante, muito famosa, chamada London Eye. O visitante pode pagar para dar uma volta completa que dura 30 minutos. Aí vem a pergunta dele aí, ó. Qual é o deslocamento angular do visitante após 4 minutos de passeio, tá? Então, digamos assim, ele quer saber, né, vamos tentar montar a ideia aqui, que sempre é importante a montagem da ideia. Ele leva a volta completa, dá 30 minutos, mas eu não quero saber o 30 minutos teoricamente. O que eu estou querendo saber é qual seria o deslocamento angular, quanto seria o delta θ, para depois de um tempo igual a 4 minutos. Então, essa é a ideia que ele quer passar. Como que a gente pode resolver isso, né? Para resolver essa ideia, né, uma das maneiras de resolver isso é a gente fazendo aquela continha básica lá. Velocidade angular média é delta θ por delta t. Isso é uma das maneiras da gente conseguir resolver o problema, tá? Física é muito disso. Muito aluno fala assim, eu não sei por onde que eu começo o exercício. Na verdade, você nunca começa pelo começo, você começa pelo fim, né? O que que você quer? Você quer achar esse cara aqui, ó. Para achar esse cara, você precisa do ΔT e você precisa da velocidade angular média, né? Então, eu tenho alguma dessas coisas nesse momento, né? A pergunta é essa, né? Eu tenho alguma dessas coisas nesse momento? Tenho. Eu tenho o ΔT, que é o tempo que eu quero achar o ângulo, tá? Então, é um tempo, mas se eu imaginar que começou no 0 e foi até 4, o ΔT é 4, porque 4 menos 0 dá 4. Então, eu tenho ele. O que eu não tenho é a velocidade angular média. Eu não sei qual é a velocidade da roda, então fica difícil prever depois de 4 minutos onde ela está. Então, acabei de achar o que eu preciso achar primeiro. Eu preciso descobrir a velocidade angular média. Só que ele falou para a gente uma coisa interessante, ó. Uma volta completa, ela leva 30 minutos. E a gente acabou de resolver um exercício que a gente fazia assim, aquele do relógio. Ômega era 2π sobre o período. O período é exatamente quanto? Ó? É 30 minutos, que é o tempo de uma volta. Então, se eu trocar por 30 aqui, eu vou achar exatamente a velocidade angular. Troco lá em cima, acho o ΔT. Tem uma sequência que a gente tem que resolver o problema, tá? Então, só para a gente fechar isso, para a gente ir para a folhinha, tá? Para a gente estar com a cabeça organizada aí do exercício que tem que ser feito aí do A, tá? Então, de novo, você quer saber o ângulo para quando ele rodou 4 minutos. Alguém pode estar dizendo assim, eu vou ter que transformar tudo para segundos? Não, porque se eu usar tudo em minutos, fica direitinho, o ângulo vai ser em radiano mesmo. E como ele quer ali o ângulo em radiano, está tudo ok, não tem grande problema. O que eu vou fazer então? O primeiro passo para resolver esse problema é eu descobrir que, na realidade, é calcular a velocidade angular média, calcular o ômega. Como que eu vou calcular o ômega? Dessa última formulinha que eu coloquei aqui, 2π sobre período. A partir do momento
que a gente determinar isso, a gente volta lá para a primeira expressão e calcula o delta θ, no caso, agora para os 4 minutos que ele quer, tá? Então vamos lá, vamos para a folhinha resolver isso aqui. Já está até aqui, né? Eu montei exatamente em cima do que eu falei. Então vamos calcular o ômega, 2π sobre período. Vou usar em minutos mesmo. Então, lembra, o período são 30 minutos. Ele demora para dar uma volta lá com a roda gigante. Então, 2π sobre 30. Eu não vou fazer a conta inteira, até porque vamos deixar no final a gente faz, tá? Se eu dividir por 2 e por 2, vai dar π sobre 15 radianos por minuto. Tá? Por minuto, porque eu não transformei em segundo, então é por minuto. Legal, eu tenho isso. Lembra que eu estava empacado, eu não podia resolver, porque o problema que eu tinha era esse. Velocidade angular média era o delta θ por delta t. Eu quero descobrir o delta θ. Quero descobrir ele. Eu sabia que esse intervalo de tempo era 4 minutos, mas eu não sabia esse cara aqui, ó. Agora eu sei. Então eu troco ele, π sobre 15. O delta θ eu quero achar. O delta t são 4 minutos. Passo 4 para lá multiplicando. Igual ao delta θ. Tá? Lá nas respostas, né, porque isso aqui é um teste, então nas respostas que a gente tem, ele dá tudo em radiano, mas sem o π. Então o que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer 4 vezes π e o resultado dividir por 15. Então a dica que eu dou, usa o próprio π da sua calculadora. Tá? Não precisa colocar só 3,14, porque daí o π ele pega já a pancada de número lá. Então 4 vezes ele dividido por 15. Se a gente faz aí, né, por exemplo, tá? Se eu dividir 4 por 15, vai dar aproximadamente 0,267 vezes π. Se eu multiplicar isso por π, vai dar aproximadamente 0,838 radianos. Mas não precisava ter feito essa passagem. Podia já ter multiplicado por tudo e dividido e achado o resultado final, tá? Isso deve ser a letra C indicada lá. Eu vou voltar, daí vocês confirmam lá que é a letra C do nosso problema. Perguntas? Então, retornando. Está aqui, a letra C, 0,838, tá? Bom, então vamos adiante. Vamos encerrar nossa parte aqui de grandezas angulares, até porque daí, na semana que vem, a gente vai entrar já, propriamente dita, no tema de rotação. A gente vai falar de uma grandeza extremamente importante, que é o momento de inércia. Na aula da semana que vem é uma aula extremamente importante, é uma das grandezas mais importantes do curso do semestre que a gente vai fazer. Então, cinemática angular é o seguinte: tudo que a gente aprendeu lá atrás da cinemática, o que era cinemática? Cinemática era a parte da física que estudava os movimentos sem se preocupar com as causas. Assim, tem um ônibus andando na Dutra. Você não está nem aí se tem pessoa dentro ou não. É um ponto andando na Dutra. Tá? Você também não está preocupado se a estrada está boa ou a estrada está ruim. Isso é cinemática. Você aprende velocidade, aceleração. Você não discute força de atrito, você não discute energia que aquele carro precisa ter para mover, o trabalho, a potência. Quando a gente discute tudo isso, a gente está falando de dinâmica. Então, cinemática é o estudo do movimento sem suas causas. É um movimento puro. Quando a gente aprende cinemática escalar, a gente aprende um monte de funções. As funções horárias e a equação de Torricelli lá do movimento uniformemente variado. Por exemplo, movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme,
Essa equação a gente aprendeu lá atrás. S igual a S0 mais V vezes T. Espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Com o que a gente aprendeu hoje, a gente pode pegar ela e dividir pelo raio. E aí o S vira θ, o S0 vira θ0 e o V vira ômega. Então, o que eu estou fazendo aqui é um comparativo para você ver que, com o que a gente fez hoje, a gente pode mudar todas aquelas equações sem fazer muita coisa. O que eu estou fazendo da esquerda para a direita é uma coisa só. Eu estou pegando a expressão da esquerda e estou dividindo pelo raio. Ela vira a expressão da direita. No movimento variado, você tinha três equações. S igual a S0 mais E0t mais AT quadrado sobre 2, que vira θ igual a θ0 mais ômega 0t, alfa t quadrado sobre 2. Ó. O S0, quando divide pelo raio, vira θ0. O V vira ômega. E o A vira alfa. Né? Você lembra daquele quadrinho que eu dei lá atrás? É exatamente dentro dessa conotação. Tá? Além disso, tem uma equação da velocidade, equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. De novo, se você dividir pelo raio, o V vira ômega e o A vira alfa. Então tá lá. O V virou ômega, o A virou alfa. E a última é a equação do Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Se eu dividir pelo raio, os V's viram ômegas, o A vira alfa e o S vira θ. Tá aqui, ó. Então lá era retilíneo. Aqui é curvilíneo, é circular. É isso que mudou. Então a gente pode representar todas as equações antigas com uma cara nova, em termos de ano, tá? Digamos que a gente não está aprendendo coisa nova, a gente só está usando a ferramenta para fazer uma modificação. E aí a gente termina mesmo a nossa parte teórica de hoje falando de um tipo do movimento circular, que é o chamado movimento circular uniforme. Então vamos imaginar assim, se tem um cidadão ali girando uma pedrinha em cima da cabeça. Tá? Então ele tem uma cordinha, está amarrada numa pedra e ele está girando essa pedra em cima da cabeça dele. Aí, o que eu fiz? Eu tirei uma foto do movimento por cima e coloquei do lado direito aqui, ó. E representei aquela pedra dele em 4 posições diferentes. E coloquei o centro ali na posição, tá? Então, cada uma dessas circunferências em preto aqui é exatamente a pedra numa certa posição. Vamos imaginar, perdão, antes disso, vamos imaginar que o movimento está acontecendo no sentido anti-horário. Se está acontecendo no sentido anti-horário, na hora que eu cortar a cordinha, por exemplo, no momento que a pedra está aqui em cima, ela não sai girando. Se eu cortei a cordinha, naquele momento, ela vai sair em linha reta dali. E assim sucessivamente. Isso mostra o caminho da velocidade. A velocidade é o movimento. Então, a velocidade está querendo fazer o quê? Está querendo sair reto ali. Por que ela não sai? Porque tem a cordinha segurando. Tá? Então, no momento em que a cordinha segura, ela me puxa para dentro, me puxa para o centro. Esse puxado para o centro é uma força que me tira da tendência de sair reto. Essa força, ela tem uma aceleração. Nós vamos ver depois que toda força gera uma aceleração. Essa aceleração é conhecida como aceleração centrípeta. Por isso que tem um AC lá. Ela é aceleração centrípeta exatamente porque ela aponta para o centro. Então é mais ou menos assim: eu quero ir nessa direção, mas alguém me puxa para dentro. Então eu não vou nem para dentro, nem naquela direção. Eu venho para cá. Ó. Opa, deve ser reto isso, né? Eu venho para cá. Aí muda de novo, eu vim para uma posição diferente aqui. De novo, alguém quer me puxar para sair reto, alguém me puxa para o centro. Então eu viro um pouco para cá. Então eu sempre vou virando. E aí eu vou constituindo o que a gente chama de movimento circular.
Repara que eu escrevi aqui acelerações do movimento circular. A gente tem dois tipos de aceleração no movimento circular. Não no uniforme. Estou colocando no circular qualquer. Elas são a centrípeta, que tem como função o quê? Modificar a direção da velocidade. Tem gente que acha assim, toda vez que tem aceleração muda o valor. Não, não. A aceleração centrípeta é toda vez que você mudou a direção da velocidade. Toda vez que você faz uma curva, você tem aceleração centrípeta. Se ela é muito forte, é porque a curva foi difícil de fazer. Quando os raios das curvas são curtos, a aceleração centrípeta é muito forte. Quando os raios são longos, é mais tênue. Então, a aceleração centrípeta é bem mais branda. Você não sente tanto. Então, de novo, no movimento circular, a gente tem a aceleração centrípeta que muda a direção. Mas também no movimento circular, a gente tem uma outra aceleração, que é chamada aceleração tangencial, que é essa aqui que eu estou colocando agora. Repara que ela está apontando junto da velocidade, porque a função dela é modificar o valor da velocidade, um módulo. Tá? Então, enquanto você tem a centrípeta, que quer mudar a direção, você tem a tangencial, que quer mudar o valor. No caso do movimento ser uniforme, né, no movimento circular uniforme, você não tem essa tangencial. Por quê? Porque o valor é sempre igual. Se a pedrinha está girando 2 metros por segundo, ela vai ficar girando o tempo todo com 2 metros por segundo. Se é 2 radianos por segundo, o tempo todo com 2 radianos por segundo. Então, no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial não existe, é zero. Porque não aumenta o valor nem diminui o valor. Só muda a direção. Então, você só tem aceleração centrípeta. Como que você calcula a centrípeta? Uma das maneiras é essa aqui. V ao quadrado pelo raio. Por isso que eu falei que quanto maior o raio, menos você sente. Porque a aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio. Ela aumenta à medida que o raio diminui. E ela diminui à medida que o raio aumenta. Tá? Eu não coloquei aqui, perdão, mas no SI, a aceleração centrípeta é em metros por segundo ao quadrado. Tá? Perguntas? Bom, então, para finalizar essa segunda parte que eu dei, né, e aí a gente vai, né, tá chegando aí 9 horas, a gente vai para os exercícios que eu vou passar para vocês. Vamos resolver aqui um probleminha aqui, ó. Deixa eu só sair aqui e já voltar. Que é o seguinte, ó. É um do Álvaro, tá? O movimento circular uniforme é um caso particular de movimento curvilíneo, em que a trajetória de uma partícula que a descreve é uma circunferência. O vetor velocidade dessa partícula apresenta as seguintes características. Então, aquele vetorzinho V que eu desenhei lá, ó, se você lembrar, quando eu desenhei o movimento da pedra aqui, ó, aquele V sai a tangente aqui, ó. Quando eu coloquei a pedra aqui do lado, o vetor velocidade sai a tangente aqui, ó. Tá? É esse vetorzinho que ele está perguntando. Bom, pensa aí as alternativas que vocês têm e vê se você consegue me dar a resposta qual seria a alternativa correta. Por favor. Alguém sabe dizer para mim qual seria a alternativa correta? Não esquece de cabeça Letra A. errar, não. Oh, qual a letra? Letra A. Letra A. Então tá bom. Temos uma opinião que é A. Mais alguém? Então vamos lá. Ó. Vamos pensar assim, ó.
ele está dizendo que o movimento é circular e uniforme. Se o movimento é circular e uniforme, lembra, a velocidade, vamos supor que eu descobri que a velocidade ali é igual a 2 metros por segundo. Tá? Uma hipótese. Se ele é circular uniforme, ele vai ser o tempo todo 2 metros por segundo. Tá? Isso a gente chama de valor, que é conhecido também como módulo. Então, o módulo sempre será 2 metros por segundo. Então, repara, o vetor velocidade dessa partícula apresenta as seguintes características. Módulo, direção e sentido constante. O módulo constante está certinho. Vamos lá ver a letra B. Módulo constante, o módulo constante está certinho. Aqui na letra C, módulo variável, isso aqui está errado. Então não pode ser a letra C. Tá? Letra B. A letra B? Então vou anotar aqui. Tá, joia. Vamos ver a D. Direção constante, módulo e sentido variáveis. Módulo não é variável, está errado. E a letra E, módulo, direção e sentido variáveis. O módulo não é variável, então está errado. Então só ficaram aí A e B mesmo. Só que o que acontece? No movimento circular, a direção aqui é uma. Né? A gente pode dizer até, vamos falar de um jeito bem simplicista. Nesse desenho que eu estou fazendo, a direção é horizontal. Quando eu coloco assim, a direção vira vertical. Ou seja, a direção não é constante. Tá? O sentido seria para a esquerda, para baixo, para cima. Então, o sentido também não é constante. Ou seja, é a B, modo constante e direção variável. É exatamente isso, letra B. Tá bom? E aí a gente chega o último aí, tá? É o último do dia de hoje aí, que é do AVA, tá? Então eu fiz alguns que não eram do AVA e a gente encerra aí fazendo o terceiro e último do AVA desse capítulo. O motor elétrico gira uma pequena esfera presa em um bastão de 1,3 metros de comprimento. Tá? Então, nós vamos entender depois que esse 1,3 metros aí, né, é o suporte de giro. Então, ele vai virar o raio para a gente. Dois estudantes decidiram descobrir qual é a velocidade angular da esfera. Então, a ideia é descobrir o ômega, né? Então, o que ele está atrás aqui é descobrir, pelo menos nesse primeiro papo aí, qual seria o ômega. Então, qual seria a velocidade angular? Após 5 segundos no cronômetro, a esfera realizou um arco de circunferência de aproximadamente 3 metros. Então, depois de 5 segundos, o arco que ele fez tinha 3 metros. Tá? Ele está dando a distância e não o ângulo. Os estudantes, muito espertos, decidiram que o ponto onde eles iniciaram a medida seria a origem do movimento. Então, para dizer que ali é 0 é mais fácil para calcular. Se dizer que ali é 3, você vai do 3 para alguma coisa. Então, é mais fácil sempre dizer que você começou no 0 mesmo. Por isso que ele falou que eles eram espertos. Sabendo disso, qual foi a posição angular final, tá? Onde no final eles pararam, né? E qual é a sua velocidade angular? Marque opção com ambas as respostas corretas aí. Então, eu quero saber o θ final, né, a posição angular final, e eu quero saber o ômega, tá? Então, tá aqui, né? θ final e os ômegas aqui. Repara que todas as respostas ele manteve o π. Perdão. Todas as respostas têm um π na resposta aqui, tá? Isso lá depois a gente vai ter que pensar numa coisinha. Vamos resolver esse nosso último problema do dia. Esse aqui vai ficar para outra aula. Então é assim, ó. Tá, então coloquei mais ou menos aqui. A peça, 1,3 metros, como isso vai girar, tá? Então isso aqui é exatamente o raio, porque ele gira nesse ponto aqui, ó. Então isso aqui é o raio que você tem no giro, tá? Então aqui, ó, para a gente calcular, né, o ômega
e a posição final, né? Como que a gente faz isso, né? A posição final, ele sabe que ele andou um arco de 3 metros. Então, é só transformar isso em radiano. Como que eu pego uma distância de um arco e transformo em radiano? É só dividir pelo raio. Então, o θ final é bem simples. Seria o espaço final dividido pelo raio. O espaço final dele é 3, já que ele disse que ele começou no 0 e parou lá no 3. E o raio é 1,3. Então, 3 por 1,3, eu vou ter aproximadamente 2,31 radianos. Tá? Achei. Só que tem um probleminha que daqui a pouco nós vamos discutir ele. Agora, achar a velocidade angular também não é uma coisa difícil. Por quê? Porque como eu tenho o ângulo e eu sei quanto tempo ele demorou para fazer esse ângulo, né, que é o arco de 3 metros, é só comparar isso com o tempo. Ó. É Δθ por ΔT. Ele andou um ângulo de 2,31 radianos em 5 segundos. Então está feito. 2,31 dividido por 5 vai dar aí 0,46 radianos por segundo, aproximadamente. Tá? Isso seria as respostas, só que se você procurar nas alternativas, não tem nenhuma. Por quê? Porque se você lembrar, todas têm π. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aparecer o bendito do π aqui do lado, né? Eu tenho que incluir o π nessa história. Então, a pergunta seria o seguinte, né? Para eu colocar o π aqui, ó, do lado, e o outro π aqui do lado, o que, que eu tenho que fazer, né, com esse número? Porque, só para a gente entender, ó, se eu colocar assim 5 vezes π, vou suspender aqui, ó, 5 vezes π, né? Isso é um número que, na realidade, vamos colocar assim 10, é mais fácil para fazer conta. 10 vezes π, na realidade, é quanto? Vamos imaginar que o π, só para facilitar a nossa vida, o π é 3. Só para facilitar a vida de conta. Então, 10 vezes 3, esse número seria 30. Tá? Então, na realidade, o que eu tenho lá é o 30. Como que eu faço o 30 virar nesse formato? Eu divido ele por 3. Ó. Quando eu dividir ele por 3, ele dá 10. Aí eu incluo o π, porque o π vale 3. Ó. Então, se você quer incluir ele lá, é só você pegar esses números e dividir pelo π. Quando você dividir pelo π, você está incluindo o π do lado dele, porque daí ele fica múltiplo do π. Então, basta pegar esses dois números aqui, ó, e dividir eles pelo número π. Quando você dividir 2,31 por π, isso vai dar 0,73 π radianos. E quando você dividir 0,46 pelo número π, isso vai dar 0,15 π radianos por segundo. Aí você acha a resposta lá, porque a gente precisa do π, já que a resposta tem o número π lá. Então, basta dividir que você acha. Se a gente olhar agora, você vê que agora existe uma resposta aqui, ó. Era 0,73 π e 0,15 π. Então tá aqui, ó. Letra P, letra B. Dúvidas? Bom, então, ó, agora a gente vai para finalizar a nossa aula, a última parte dela. Eu sempre deixo para isso, porque aí fica alguma coisa para vocês fazerem, e a partir do momento que você enviou o e-mail para mim com as questões, tá, respondidas, que é o que interessa, você está aqui comigo, tá? Aí a aula para você está encerrada. Independente se você mandar antes das 9h30 ou mandar às 9h30. Eu vou ficar aqui até às 9h30, 9h35 para eu estar recebendo, tá? Então vamos lá. Esse exercício vocês vão achar, na realidade, ó, no meu blog. Só que não está lá ainda.
Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu já fiz eles. Ele está salvo, mas não está postado. Então, eu vou abrir aqui, eu vou enviar e vou mandar publicar. Publiquei. Então, agora, se você entrar no blog, fiz 2 engenharia.blogspot.com, vai aparecer aqui, ó, atividade aula 1. Caros alunos, responda as questões abaixo e envie para o e-mail ruvilemes@anhanguera.com. Como que você vai mandar? Você pode mandar anexado, você pode tirar uma foto do caderno e mandar para mim, você pode botar no corpo da mensagem, não tem problema nenhum, tá? Então, primeiro aí, ó, como convertemos uma grandeza escalar para grandeza angular? Quer dizer, durante a aula a gente falou, tá? Eu tenho uma grandeza escalar, quero que ela vire angular, o que que eu faço? A gente acabou de fazer isso agora aqui. Com suas palavras, diferencie período de frequência. Qual é a diferença entre período e frequência? 3. Dada a função horária, θ igual a 8t ao quarta, menos 4t ao quadrado, mais 2. O θ está em radiano, o t está em segundo. Qual a posição angular para t igual a 1 segundo? Então, só trocar o t por 1 e achar. Qual é a função da velocidade angular? Aí é só derivar a expressão uma vez. Aí vai ficar uma expressão. Essa expressão é que eu quero como resposta. Qual a função da aceleração angular? Só derivar isso mais uma vez. A expressão que ficou é a função da aceleração angular. Tá? Não tem que trocar o t, porque eu não estou pedindo qual é o instante e tal. É só dar a função. E por último, cite um exemplo com aplicação na engenharia do movimento circular. Então, com as suas palavras, com os seus conhecimentos, diz para mim, tem movimento circular na área de engenharia aonde? Tá? Bem curtinho, é só citar um exemplo aonde que você enxerga movimento circular dentro da engenharia. Dúvidas? Então, ó, eu vou estar aqui o tempo todo, vou ficar em silêncio, mas se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Mandou o e-mail, fala para mim, ó, professor, acabei de enviar um e-mail. Aí eu vou estar com a minha caixa postal de e-mail aberta aqui, eu confirmo para você que chegou, tá bom? Mãos à obra, então. Obrigado, tá? Jovens, ó, se alguém depois sair da aula, lembra que semana que vem a gente vai estar usando o link do AVA. Mas qualquer dúvida, procura aqui no blog que sempre a gente vai ter uma chamadinha para a própria aula, tá bom? Qualquer dúvida durante a semana, é só mandar e-mail para mim. Se você conseguir abrir o blog, é importante, porque daqui a pouco eu vou fechar essa telinha aqui para pegar o arquivo das presenças de vocês no dia de hoje.
Joyce, qualquer dúvida eu estou aqui, tá? Eu vou fechar a tela agora para buscar a informação de presença, tá? Mas se precisar que volte, é só pedir.
Pessoal, qualquer dúvida, só falar, tá? Bom, chegou do Nash aqui para mim, tá? Você tá kit comigo, chegou aqui. Tá sem microfone aí qualquer coisa, se precisar sair da aula, fica à vontade, tá? Boa noite, Nash. Chegou o seu aqui, tá certinho. Professor, a B e a C eu tenho que derivar da função horária? Isso. Na realidade, daquela função que foi dada, né? A função que você tem, por exemplo, a você só trocou por os valores. A B, você vai ter que fazer a primeira derivada dela, tá? Vai derivar lá 8t a quarta menos 4t a segunda mais 2. Derivou uma vez, é a B. Quando você derivar de novo, é a C.
Pessoal, vamos deixar claro assim, ó, se vocês não conseguirem entregar hoje, não tem problema, tá? Isso pode ser entregue durante essa semana, tá? É importante que chegue para mim antes da próxima aula. Então, o interessante de entregar agora é que eu confirmo para você que já chegou para mim. Mas se por acaso não der tempo, não tem problema, você vai entregando para mim à medida do possível durante a semana. Se você tiver algum colega que falar para você, ó, tive na aula, mas eu não pude participar, fala do blog. Se ele quiser pegar os exercícios, der uma olhadinha e quiser mandar durante a semana também, fica à vontade, tá bom? Pessoal, vou ficar mais 5 minutos aqui, tá bom? Se conseguir, legal. Senão depois você envia para mim.